colocar na conversa agora o deputado Júlio Delgado. Oi, Júlio, bem-vindo. Bom dia, Panuso. Prazer estar falando com você. Está vendo aí o Eiler, grande amigo, o Wilton, a Bruna. Satisfação estar nessa conversa com vocês. Muito obrigado. Foi duro, hein, Júlio? Foi duro, hein? Foi duro. Nós tentamos entrevistar o Júlio Delgado aqui, acho que essa é a quarta vez. Finalmente, com áudio e vídeo, né, Júlio? Hoje eu tive a sorte de conseguir falar com vocês, já ter sido provocado aí pelo Laurence e pela Bruna, já de começo. Enquanto eu estava do lado de fora, estava já sendo provocado por eles, positivamente provocado. Mas é um prazer estar falando com você. Toda vez que entrava aqui, dava que estava 6 ocupados, ou que eu não podia entrar na plataforma, eu falei assim, olha, eu tenho que conseguir falar com o Panuso, porque a gente tem que satisfazer uma prestação ainda mais... Te apresentar bonita, olha que gracinha, ó, Júlio. Ela acha que ela é jornalista também, entendeu? Então ela fica o dia inteiro aqui sentada aqui do lado do meu computador, ó. E ela quer escrever aqui também, não está dando certo, ela está derrubando a transmissão. Bom, eu vou deixar... ela é minha companheira aqui de quarentena. Weiler, começa para a gente, por favor. Ô, deputado, bom dia, satisfação em falar com o senhor de novo. Um abraço, espero que esteja tudo bem aí na quarentena. Estamos aqui em Belo Horizonte, em casa. Vamos lá. Eu queria ter estou com uma certa dificuldade em compreender a operação política em torno do presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que a oposição tem uma meta, afastá-lo, mas ainda não tem um método, através de qual mecanismo? Um impeachment na Câmara, admissibilidade ou processo crime comum no Supremo? Qual é a sua avaliação, qual é o seu diagnóstico sobre isso? Olha, Weiler, primeiro, te respondendo isso, eu já vou o Laurence pode receber isso e a Bruna. Há 60 dias atrás, conversando com um senador do Democratas, eu falei que o presidente não escaparia de um tribunal internacional. E ele, como conhecedor do direito também, só me disse que teria que aguardar, esperar o número de mortos, e nós não vamos ter esse fim nunca. Pelo menos nós vamos ter um ritmo que nós estamos tendo hoje de perdas de vidas brasileiras para poder entrar no Tribunal Internacional com um crime de genocídio, porque aqui, na política, e aí já te respondendo, igual ele fala, nós temos dois fatores hoje, principalmente na Câmara, que são obstáculos disso. Uma é a ação muito perdida do presidente de voltar àquilo que ele sempre negou, que é o tomar lá da cá, de busca no Centrão. E os cargos já estão saindo e a gente vê as ações do Centrão na medida que os deputados desses partidos têm a orientação de não assinarem as CPIs. Esse é um primeiro problema. A CPI que está mais adiantada hoje para ser instalada seria a CPI proposta pela deputada Liel, que é do PSB, só que ela está com 120 assinaturas, e vocês conhecem um pouco isso. Precisamos de 171, e a gente está com dificuldade de conseguir. A outra posição é a defesa do impeachment nesse momento, que a gente depende de uma deliberação do presidente Rodrigo Maia. Tem dado afirmações que não fará. Por quê? Porque ele está perdendo pelas mãos o Centrão, que ele sempre teve o controle. O Centrão começa a articular a própria sucessão dele, e nisso ele perdeu o controle do Centrão até para as ações que ele tinha dentro do governo. Tinha muito forte com o Mandetta, tinha muito forte com a Tereza Cristina, e as suas ações, as suas indicações começam a esvair, e ele não tem controle do Centrão, que sempre gostou dessa postura. Então, o Rodrigo, ao fazer isso, perder o Centrão, ele não sabe se ele vai para a oposição e autoriza a instalação do impeachment, ou se ele mantém essa sua posição, até porque o impeachment não é hoje abraçado pela esquerda como um todo. Nós, o PDT, o PV, que já assinou, e a Rede, somos defensores da instalação do processo, mesmo sabendo que ele não pode se dar de forma remota, mas alguns outros partidos da esquerda têm uma posição errática com relação a isso. Eles jogam com o fato de muito mais desmoralizar o depoimento do Moro para que o Moro se desqualifique, as suas ações se desqualifiquem e, eventualmente, até as suas decisões enquanto juiz, por ele ser, eventualmente, amanhã condenado, iriam cair ou ser anuladas. Então, parte da esquerda não abraça essa causa, o Rodrigo não sente essa pressão por parte de todos os partidos e fica à vontade de não instalar. Então, a gente fica muito preso às ações que hoje estão, em parte, da esquerda e também, em parte, do Centrão, pelo movimento que ele gosta de fazer e está conseguindo êxito, porque
o presidente ele acabará caindo pelos seus erros. A gente não precisa muito de fazer atitude da oposição, é só deixar o presidente falar. A cada dia que fala, ou as suas atitudes revertem um pouco aquilo que a gente imaginava. Eu, por exemplo, no lugar do Bolsonaro, poderia fazer qualquer tipo de atividade esportiva no domingo, menos andar de jet ski, porque ele vai lembrar que o Collor andou de jet ski nas vésperas de ser impeachmentado, não é? Ele hoje vai para trabalhar, ele e toda a sua equipe demonstrando claramente que alguma coisa aconteceu dentro do palácio, porque está todo mundo de máscara. E até ontem ele estava dando entrevista saindo andando de jet ski sem máscara. Alguma coisa aconteceu. Porque a partir de hoje tem uma multa de R$2.000. A partir de hoje tem um decreto aqui local com a multa de R$2.000. Você acha que ele falando que está usando o cartão corporativo para poder transportar os brasileiros que estavam na China, vai se preocupar com ele, o segurança, que vai ser multado R$2.000 para quem vinha falando que não precisava fazer isso, que isso era uma gripezinha, um resfriadinho, despreza claramente a realidade que está acontecendo. E, por fim, só para concluir o que eu estou dizendo a você, por mais espantoso que seja, é muito difícil a gente cobrar da sociedade alguma atitude mais drástica nesse momento, ou mais forte nesse momento. Por quê? Porque nós, conscientes, todos nós estamos em isolamento, que é a medida pedida pela ciência, pedida pela OMS, pedida por todos aqueles que estão sofrendo e têm a necessidade de ir às ruas. Ao nós fazermos isso, nós não vamos fazer nenhum tipo de protesto contrário a esse movimento em que ele faz e estimula as pessoas a cada vez mais diminuir o isolamento, enquanto algumas cidades caminham para o lockdown. Aí ele pega e fala também que vai caracterizar outras atividades como essenciais a partir de hoje, para poder diminuir a saída das pessoas, aumentando o risco de comprometimento. É uma total insanidade, nós estamos reféns disso, e o Congresso, e tem deputados como o Bolsonaro, o seu rebanho lá, que não acredita que isso tudo está acontecendo. Eu vi um depoimento no debate que fiz sexta-feira com um colega parlamentar, que diz claramente que isso é invenção da mídia, que vocês, que nós, estamos inventando essa história. O deputado acredita no que ele fala. Um deputado consciente, formado, um curso superior, um cara esclarecido, ainda acha que isso é invenção de mídia e que isso não está acontecendo com o Brasil, portanto, a gente tem que voltar à normalidade. Se a gente tem deputados federais que representam o povo brasileiro, que nesse momento ainda pensam dessa forma, como é que nós vamos pedir algo a mais da população, aqueles que, como nós, conscientemente estamos ficando em casa, o que pudermos, para poder diminuir ou achatar essa curva de crescimento do Covid? Esse é o grande problema, é o grande conflito que nós temos, e talvez até questionando a vocês que nos conhecem, da qualidade dos colegas que nós temos lá. Eu quero mostrar para você, Júlio, antes da pergunta do Blay, já te passo a palavra, tá, Blay? Pedi para o Fernando deixar ali no ponto para a gente uma imagem que me impressionou muito nesse fim de semana. Não foi aquela bobagem do jet ski, não, porque eu acho que isso aí tem um simbolismo que é ruim para o Bolsonaro, porque, afinal de contas, está se equiparando ao que houve de pior na história política do Brasil, e eu acho que é uma boa comparação, porque é ali mesmo que ele tem que estar, né? Agora, olha só essa imagem que a gente vai mostrar para vocês agora. Espera aí. Fernando, será que ele vai conseguir colocar essa imagem? Vai ter que tirar alguém da tela, né? Então vai lá. Coloca aí, Fernando. Tá sem áudio. Tá sem áudio a imagem. Vamos, faz o seguinte, bota no VMix, que dá tudo certo. Mas enfim. Balão d'água na cara, tá bem. O Moro é neocomunista também, né? Todo mundo que. Aí a Joyce Hasselman também está aí no cartaz, todo mundo que está aí, assim, esse pessoal não está tomando remédio, entendeu? O médico falou, não contraria, tem que tomar o remédio. Então eles ficam vendo comunista em tudo quanto é lugar, viu, Júlio? Assim, o cara apaga a luz e aparece um comunista na frente dele. Acende a luz e aparece outro comunista. Não precisa nem botar áudio nisso aí que a gente imagina, Panuso. O Blay, para você perguntar, só para deixar nisso, todo mundo falou que a CNN foi colocada com consentimento por parte do Bolsonaro e tudo. Agora, como a CNN provocou aquele debate triste, aquele debate envergonhado da Regina Duarte, em que ela
contesta uma coisa que a mulher estava falando no dia para ela responder, em que ela fala da ditadura, em que ela fala da Maite Proença, aquela coisa deplorável. Agora os bolsominions começam a dizer que a CNN também é comunista. Todo mundo é comunista. Falou contrário ao Bolsonaro, é comunista. Então, se nós começarmos a falar aqui, daqui a pouco vão vir falar que o seu programa também é um programa totalmente comunista. Já falam, mas acontece que aqui comunista não chega a ser uma ofensa. Não é uma ofensa. Pois aqui. Mas não é comunista, simplesmente. Nós somos capitalistas. A gente vive pedindo dinheiro para as pessoas aqui. Gente, contribui com a gente precisa beber um vinho de vez em quando, entendeu? Não é porque a gente gosta de pobreza, não. Né? Nisso nós temos uma inveja danada do Blay. Esse vídeo que você mostrou aí demonstra claramente, aí foram cometidos crimes. E como muitos deles sabem disso, estavam de máscara. Neste momento, para poder jogar balão de maçã e tomate podre na cara do ministro do Supremo, do presidente da Câmara, de governadores de Estado, essas pessoas insultando autoridades estavam cometendo crimes. Alguns deles são pessoas públicas, passíveis de demissão, mas aí sim, pegam e colocam máscara. Nesse momento, a máscara é útil para poder esconder a verdadeira face dessa turma toda. Blay, fala você, Blay, que está esperando. Depois a Bruninha. Deputado, a sua fala sobre a qualidade dos deputados do Congresso nos deixa céticos e nos mostra a impossibilidade de uma ação mais concreta da parte do Congresso, seja com relação à CPI, seja com relação ao impeachment. E na semana passada, se não me engano, nós recebemos o Paulinho da Força, que nos dizia o seguinte: impeachment nesse momento, esqueça. Neste momento não tem jeito, não há o número de votos necessário para o impeachment. Entretanto, dizia ele, a possibilidade de um golpe é muito mais presente e poderia acontecer de uma hora para outra. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Realmente, o seu sentimento é de que há possibilidade de golpe, já que não há possibilidade de destituição do presidente neste momento. O deputado Paulinho é um parlamentar que tem a gerência, tem a relação de amizade com o presidente Rodrigo Maia, e ao invés dele defender que o Rodrigo tenha a coragem de estar lá para que a gente possa fazer a apuração numa comissão de impeachment. Ninguém está dizendo que o presidente vai ser impeachmentado porque ele precisa de 342 votos, e nós sabemos que nós não temos isso pelas circunstâncias. Agora, o que acontece é que partidos paralelos menores que fazem parte do Centrão se aliam aos partidos maiores do Centrão, e vocês viram um exemplo que eu quero dar claramente. Foi um deputado que está indo para o Avante que fez a indicação que era do PP lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Demonstra claramente que esses partidos auxiliares do Centrão e partidos de 12, 13 deputados que conseguem dar substância para o Centrão, que tem 4 partidos maiores, se manterem nessa linha de não assinar. O André não tem problema não, tá? A CPI. Por que eles não estimulam que a gente possa instalar a comissão de impeachment para poder investigar isso tudo? Eu sou cético porque nós tivemos uma renovação de 50% nas pessoas do Congresso nessa legislatura, mas não tivemos a mudança de 50% da mentalidade. Muito pelo contrário, a mentalidade de aberta, de discutir, foi mantida por aqueles que ficaram, na grande maioria. Quero dizer para você aí, eu sei que já participou com vocês, do Ivan Valente, que ele é um que briga dentro do pessoal, porque o pessoal não se convence, esperando o sangramento do Bolsonaro, esperando a eleição de 22. Nós não somos nessa realidade, nós estamos pensando que o Bolsonaro não tem condição de tocar uma crise como essa do Covid. Ele não tem condições. E ao não ter condições, o impeachment não é um momento inapropriado, mas é justamente para proteger as vidas que a gente propõe, que algo seja feito para poder limitar as ações que cada dia vão ser maiores, esse nosso amigo. E acho que você tem razão. Depois, nós do PSB vamos começar o impeachment pelos ministros. Já tínhamos pedido do Itraub. Agora, com a fita sendo conhecida a partir de hoje ou amanhã, que já começam a vazar para trechos da reunião ministerial,
o Weintraub, ao xingar os 11 ministros, cometeu crime de responsabilidade, pode ser impeachmentado. Se a gente não vai conseguir pelo presidente, que a gente comece pelos ministros. A segunda fala que a gente tem, que já vazou hoje também na imprensa, é a fala do ministro Ernesto, quando ele disse que o comunavírus vem aí, que esse vírus é um vírus comunista, e fala do responsável. O ministro de Relações Exteriores propôs isso, nós vamos propor o impeachment também do Ernesto. Se a gente começar pelos ministros, a gente quer demonstrar claramente que a gente quer chegar em quem indica esses ministros e não há coragem no parlamento, nesse momento, de fazer a instalação da comissão. E nessa realidade, eu confesso a você, tenho realmente medo das instituições, espero que as Forças Armadas possam manter aquilo que disseram na semana passada, logo após a manifestação de domingo passado, né, de ontem não, do último domingo, do penúltimo domingo, quando o presidente falou que estava com as Forças Armadas, que estava com a força das ruas. A gente vê a sua popularidade caindo nas pesquisas, não tem pesquisa que consegue sustentar a popularidade de uma posição como o Bolsonaro tem mantido. Ele erra por si só, se mantém no seu rebanho, que cada vez é menor, mas ele pega e usa que as Forças Armadas estariam com eles, as Forças Armadas rechaçam e falam que vão cumprir a Constituição. Espero que eles possam. O meu grande receio é que a gente tenha uma tentativa de golpe insuflado e muito mesmo articulado através das milícias. Esse é um grande medo que eu tenho, porque a ucranização brasileira pode acontecer quando há um estímulo de deputados ligados ao Bolsonaro para que essas pessoas possam agir em defesa do Estado, em defesa do direito, contra o Supremo, contra o Parlamento, contra as instituições. Esse é o meu grande receio nesse momento, e a gente tem que ficar atento, sim, porque isso já é falado dentro das áreas palacianas. Nossa, a gente comenta sobre essa possibilidade de golpe desde quando a gente fazia o Tertúlia lá dos estúdios ainda, né? Que seria um motivo perfeito para a conjuntura do Covid para se tentar um golpe. Ou a Bruna, vocês querem perguntar? A Bruna. Queria. Bom dia, deputado. Bom dia, Bruna. Mas só falando rapidamente para a Juliana, eu acho, Juliana, que o Bolsonaro, com essas posições que a gente acha que são erráticas, eu acho que ele está calculando isso tudo. Eu acho que ele vai criando um clima para se propor isso que o William falou. Infelizmente, isso não é uma coisa impensada. A gente acha assim, ele é tão despreparado que essas coisas vão acontecendo no volume e vão se elevando, diminuindo a sua popularidade. Não. Eu acho que tem um cálculo ali do gabinete do ódio, sei lá o quê, de criando as condições dele falar uma coisa e dizer no dia seguinte, deixar as pessoas as pessoas minimamente esclarecidas, meio alucinadas. Mas não é possível, o cara ontem falou que ia fazer churrasco, agora já fala que é fake. Quer dizer, eu acho que ele cria condições para propor algo que seja mais duro para todos nós, e eu acho que o William fez a pergunta só para terminar com a sua... eu acho que isso está se criando uma tentativa, eu achava que isso era fraco no começo, hoje eu acho que é uma consistência muito forte, aí sim, no meio da pandemia, um grande risco para o nosso país. Com certeza. Bruna, desculpa. Imagina, deputado. Eu queria, antes de fazer a pergunta, comentar, não sei se vocês viram o Twitter ontem, o ex-presidente Collor falando que compararam, né, a esse passeio do jet ski que ele fez antes de sofrer o impeachment, e ele falou que o que realmente levou ao impeachment foi o pedido, né, que a gente sabe que ele pediu para as pessoas irem para as ruas de verde e amarelo, e as pessoas foram usando roupas pretas, né, camiseta preta, enfim. E daí que realmente caminhou para o impeachment. Eu acho, deputado, que o que falta mesmo é uma união do povo, das pessoas saírem nas ruas. E, nesse momento, o Covid-19 é um aliado, no meu ponto de vista, do Bolsonaro, porque as pessoas conscientes, elas estão em casa, não podem irem para as ruas, não vão para as ruas, e isso é um aliado, porque eu acho que se o povo fizesse pressão nesse momento, a gente conseguiria começar um processo de impeachment. O que o senhor acha na sua avaliação? Falta povo. Essa pressão? Para o impeachment só falta o povo, e o povo consciente está em casa.
revoltado. Nós estamos falando aqui num grupo, Panuso agora saiu, entrou uma outra convidada nossa para a gente poder bater um papo. Então, eu digo a vocês, a revolta está atingindo a muita gente. Tem muito mais gente dentro de casa manifestando essa revolta. Eu posso dizer para vocês, ontem foi Dia das Mães e nós temos um grupo desse de conversa. Nós somos 5 filhos da minha casa, conversando com a minha mãe e com o meu pai, que tem 84 anos. O meu pai está doido para ir para a rua para poder se manifestar. Mas para se manifestar, para a gente poder tirar esse cara. Eu estou falando de gente da minha casa, não estou falando nem de militância política, não. As pessoas não estão aguentando mais. É tanta posição errática desse cara, é tanta loucura verdadeiramente que a gente está vivendo de um presidente da República, que as pessoas não estão aguentando mais querendo se manifestar. Só que existe, da nossa parte, de todos nós estamos falando aqui, a classe artística está nessa situação, a classe política, parte dela, né, eu não digo nem os da esquerda, a classe política, aqueles esclarecidos, gente que tem consciência, que está perdendo sua atividade econômica, mas que a culpa não é do isolamento, a culpa é do Bolsonaro. Tem muita gente que eu converso que são empresários, comerciantes, que estão entendendo isso, que estão chegando, esse cara vai acabar com a nossa atividade depois, se ele não fizer com que o isolamento funcione agora. Essa posição dele dúbia de ficar meio aberto, meio fechado, só estimula aqueles que podem, de certa forma, nesse momento, ganhar dinheiro, e aí ele fica dando esse mau exemplo, né? E nós todos ficamos revoltados em casa porque sabemos que isso, nós temos picos, vamos ter picos regionais no Brasil. A situação nossa aqui de Minas, todo mundo fala que é um pouco melhor porque ela está subnotificada, mas ela é verdadeiramente, não sei quais são os dados que poderiam trazer isso, menor do que no norte, do que no Maranhão, no Pará, no Amazonas, e quando estiver passando o pico naqueles estados, podem estar começando em outros estados. Então, nós vamos ter posições regionais diferentes, né? O Sul ainda não chegou com a força que chegou no Norte e São Paulo, que é a referência para o Brasil inteiro. Populações mais fragilizadas, tem um monte de estudo científico que fala sobre tipagem sanguínea, um monte de coisa que pode estar interferindo na forma do contato desse vírus. Agora, enquanto isso, nós que temos um pouco de consciência, vamos ficando em casa, que se não tivéssemos essa obrigatoriedade, se amanhã falar assim, descobriu a vacina, todo mundo vai ser vacinado aí até o dia 20 de maio, e no dia 1º de junho a gente está liberado para ir para a rua, todo mundo normal, você pode ter certeza que a população ia começar a reagir de uma forma mais forte. E isso tem inibido, tem sido um fator favorável a ele, e ele sabe disso, e ele utiliza isso para que o seu pequeno rebanho, cada vez menor, volto a dizer, possa estar se fazendo, vociferando, como fizeram no último final de semana, quando foram para Brasília e foram para a Esplanada para poder fazer uma visitinha lá no churrasco. Como ficaram sabendo que foi cancelado, fizeram aquele ato louco, porque aquilo ia ser feito em frente ao Palácio da Alvorada. Jogar banana, saco de plástico e tudo na cara de autoridades e pessoas que estão fazendo o seu trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, para bolsominions e debate que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Porque eles ficaram tão exitosos quando o Lula não conseguiu ser ministro por uma ação monocrática de um ministro que não deixou que ele assumisse o Ministério da Casa Civil da presidente Dilma naquele período, agora eles vão para cima do Alexandre Moraes, que não deixou o Ramagem ser diretor da Polícia Federal. Mas agora não pode, aquela época podia. Então não há posição muito racional na parte de atividade, de atitude deles, porque parte deles, volto a dizer, acha que isso tudo é uma invenção nossa, invenção da mídia, para acabar do mercado, uma atitude comunista, para que parte da economia quebre, para que isso tudo dê certo. E olha que eu acho que do Bolsonaro tem uma outra atitude, ele sabia que a economia não via bem e vai se utilizar disso lá no final do ano, quando o nosso PIB estiver na casa de -10, ele vai falar que as pessoas não ouviram e morreram os que tinham que morrer, e a economia do Brasil foi pro buraco porque as pessoas... E vai botar a responsabilidade em cima de governadores e prefeitos. Cassiana, tem alguma pergunta para o deputado? Eu tenho 2 aqui, mas eu vou deixar para o finalzinho. Eu queria só corroborar com as coisas que o deputado está falando. Tudo bom, deputado? Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria pedir um favor
para o senhor e isso espalhar para os seus colegas também. Sempre que a gente se referir aos números do coronavírus, a gente sempre põe as palavras de que dados oficiais ou subnotificados, né? Para ficar bem claro que está morrendo muito mais gente do que realmente é divulgado e não, assim, não são nem testados, né? Como se dizia. Se a gente começar a fazer esse exercício, talvez a gente consiga que as pessoas entendam, né? Que morre muito mais gente do que está sendo notificado. Eu queria também... isso, vou deixar o espaço para você, William. Fábio, você queria fazer duas perguntas, com certeza são importantes. Vamos nas Só para te dizer, essa é uma questão da subnotificação que a gente sabe. Fui convidado por um doutor que foi secretário de saúde de Florianópolis, para não falar que tem envolvimento político. Ele é de um grande grupo, Health Group, que faz essas ações no Brasil inteiro. Ele estava fazendo análise, ele fala claramente que a subnotificação de casos no Brasil é em torno de 12 a 15 vezes. Nós estamos falando em torno de 1.700.000 pessoas nesse momento contaminadas. E lógico, e ele fala que não dá para a gente falar a mesma coisa com relação ao número de mortos, porque eles têm que ser registrados. Agora, tem muita gente que morreu e que a certidão de óbito vem com insuficiência respiratória porque não houve a testagem. Então, a gente sabe que o número de mortes é maior, não faz testes, muitas vezes os testes saem depois que a pessoa foi enterrada, né? E isso traz também que a gente saiba claramente que há um não anúncio oficial do número de mortos. Infelizmente, isso vai ser muito maior lá na frente, em função do aumento do contágio, 1 milhão, se a gente imaginar que nos números oficiais, 150.000 para 11.000, nós estamos falando em torno de 7%, esse número seria catastrófico se nós chegássemos em 2 milhões de contaminados, né? Então, a gente sabe que o número é menor porque tem muito mais contaminado. E o número de mortos, infelizmente, vai ser crescente na proporção desses números de contaminados, que fica em torno de 1% que eles estão falando. Algumas revistas, ontem eu estava conversando com um irmão meu, e que trabalha um pouco com ciência, e ele estava me falando que esses números nas revistas de pesquisa ficam em torno de 0,7% a 1%. Mas você imaginar que nós vamos ter 50% da população contaminada ao final, em todo esse período, estou falando até aparecer a vacina, tá? Não estou falando, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, 1% seriam 100 mil pessoas, o que são números maiores que os Estados Unidos. Então, é muito triste e relevante para algumas pessoas não acreditarem que isso esteja acontecendo no Brasil nesse momento, em que todo mundo já disse, é o epicentro, os próprios aí aliados do senhor Bolsonaro a nível internacional, Trump pega e fala, fecha as portas dos voos do Brasil. O presidente aqui do Paraguai, que está tomando medidas, fala assim, 95% dos casos notificados são de mortos no Paraguai, são vindos do Brasil. O presidente da Argentina ontem fala isso, quer dizer, há já uma comoção mundial sobre as atitudes equivocadas tomadas por esse governo que a gente tem, que, de certa forma, no limite que podemos lutar para que ele seja derrubado. A verdade é essa. Deputado, é bom lembrar assim, que países como o Brasil, a discrepância social, né, da diferença social, foi ainda mais jogada na vitrine com o coronavírus. O coronavírus acabou expondo mais o quanto a gente é desigual, o quanto a gente trata mal o nosso povo. Quanto mais pobre, menos acesso esse povo tem à saúde, mais morrem pessoas. Estava agora há pouco a convidada nossa, a advogada Bruna, lembrando assim, que a maioria são pobres e negros, né, que estão mais expostos a isso. Deputado, a coisa é tão séria no Brasil que já está comprovado que o coronavírus está em águas residuais, ou seja, no esgoto. Um país com pouco tratamento de água ou com muita gente exposta à área sem tratamento de esgoto, essas pessoas todas estão expostas ao coronavírus. Então, é claro que a gente tem que ser o epicentro atual, né? É muito triste constatar isso, Cassiana. Conversando com você, a gente não quer ser pessimista,
porque fala que a gente só dá notícia ruim, que a gente quer ser o pessimista do pessimista. A realidade brasileira é uma realidade muito, muito triste, muito triste. Nós temos... o ex-ministro Mandetta retratou bem na sua saída o que ele disse que nós estamos vivendo. Agora, Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande Senzala, fala isso, né? Os da Casa Grande acham que passaram pelo risco maior, agora vão com seus carros luxuosos para as ruas fazer manifestação pela abertura e querem que os da Senzala voltem a fazer o engenho funcionar. E eles querem que o engenho funcione sob o risco de morte de muitos deles. A gente vê isso na constatação de um dono de uma dessas empresas de investimento de São Paulo, muito poderoso, que diz o seguinte: olha, agora que o risco da coronavírus saiu da classe A e B e caminha para a classe C, D e E, a gente pode caminhar para a abertura, quer dizer, que se dane que morram pessoas, que se dane que morram pobres, e a gente tem a constatação que o vírus chegou fortemente na periferia, levado por várias formas, inclusive uma delas que é a questão do esgotamento, que infelizmente está sendo comprovado, está sendo transmitido também. Então, ao não ter agente sanitário, a gente tem hoje 18 milhões de pessoas nos grandes centros que não tem água encanada, como é que a gente pode pedir para lavar bem as mãos se não tem nem água para poder lavar? Então, essa é uma constatação que nos leva a pensar que a gente vai ter um dado muito ruim, numérico no Brasil, realmente, e que isso vai ficar nas costas do seu presidente, e aí a Bruna lá e o Laurence vão ter que realmente entrar com a ação, porque isso é um crime contra a humanidade. Júlio, eu queria saber o seguinte: tem muita gente se aproveitando dessa crise para dar uma desperto aqui, né? Mais esperto que os outros. Por exemplo, tem empresas aí que estão faturando, estão tentando impor aos seus fornecedores um parcelamento dos contratos em vigor, hein? Cortando pela metade durante 12 meses, essa coisa toda. Opa! Caiu aqui, vocês não viram. Caiu o meu cenário aqui em cima de mim. Ó. Vocês viram que aqui é um pano verde, olha aqui onde eu estou com a mão aqui, eu vou tirar para vocês verem depois. Mas tá? Você está firme, você está firme. Estou firme aqui, eu sigo firme aqui. Aliás, se eu explicar essa imagem aqui, essa imagem é a imagem do Met Opera lá em Nova York. A cada dia a gente coloca uma imagem de fundo aqui na minha participação para lembrar os setores que estão atingidos pelo coronavírus e que não vão ter economia para eles. Por exemplo, esse setor de artes aí, essa coisa toda, os atores, os técnicos estão todos muito ferrados, né? Porque não tem trabalho para eles. A gente não sabe quando é que os teatros vão abrir, e provavelmente quando abrirem, a relação entre essas plateias e os teatros vai ser diferente. Agora, quero saber o seguinte: o que está acontecendo com relação aos jogadores de futebol, hein, Júlio? Sabe, porque os clubes deram uma de esperto aí com aquele projeto do Arthur Maia, não foi, não? Conta pra gente o que é. Os clubes mandaram um projeto, o Rodrigo Maia, que não tem coragem de assumir esses atos de proteção a isso, encaminhou via Arthur Maia um projeto que teve a urgência assinada pelos líderes e que está lá para ser votado, que é o 2125, agora é 2020, que deveria ser uma relação do Profut, a nova lei que nós assinamos de atletas e contratos com jogadores de clube e empresa no período de coronavírus. Se nós estamos votando suspensão de atividade, suspensão de contrato de trabalho, eu acho que não pode ser o combinado acima do legislado, mas isso está sendo votado, se tentou ir para atletas de futebol. O que acontece? Aí eles querem cortar 50% da indenização paga ao atleta no rompimento de contrato por parte de um clube. Os clubes se viram aproveitar ou pressionaram o senhor Arthur Maia e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que esse projeto fosse colocado em definitivo, tivesse uma alteração na CLT e no Profut. O problema é que os atletas dos clubes que nós todos torcemos, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, atletas de ponta... Não pula o Botafogo, não pula o Botafogo. Cita o Botafogo. Aí, todos esses atletas, que uma comparação que uns 200, 300, esses atletas, além da indenização, eles têm contrato alto, têm direito de arena, direito de imagem, né? E tem contrato de patrocínio dos seus uniformes. E esses são quantos? 200, 300. Eles não pensaram nos mais de 5 mil atletas de futebol que fazem os torneios estaduais, que fazem a vida do futebol nos estados. Aqui, por exemplo, só quem se sustenta sem essa situação
são os atletas do Cruzeiro e do Atlético, até do América precisa. Tem atletas aqui dos outros clubes que fazem o Mineiro, como fazem o Alagoano, como fazem o Baiano, como fazem o Pernambucano, que fazem contrato de 4 meses, porque a temporada é o campeonato estadual. Você imagina ter 50% de corte indenizatório para frente. Então, nós que tivemos que entrar nessa luta, eu que fiz emenda a respeito, eu que estou lutando com eles, porque fui movido pelos advogados desses atletas, que são mais de 5 mil, que têm uma média salarial inferior a 2 salários mínimos, e fazem contrato de 4 meses. Aí, muitos de nós aqui, talvez a Bruna ou a Juliana, que não gostem muito de futebol, mas se gostar, sabe disso, o atleta lá do Campinense, de Campina Grande, lá da Paraíba, ele faz um contrato de 4 meses, porque ele disputa o Paraibano lá, que é no período, depois ele vem disputar a Série D pelo time do interior de São Paulo, ou pelo time do interior do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. E aí ele faz 4 meses e vai pulando. Se ele tiver 50% do corte da sua indenização quando ele for cortado, por que os grandes clubes são satisfeitos com isso? Porque eles não têm planejamento, eles fazem a contratação de 50 a 60 atletas no início da temporada, contratos de 1 ano, 2 anos. Agora vem o técnico novo, que muda todo mês, e pega e fala assim, não, eu só vou trabalhar com um plantel de 25. Aí o que eles fazem com os outros 35? Tem que ficar pagando. Aí eles não querem ficar pagando a indenização, querem romper o contrato, fazendo com que eles paguem a metade só daquilo que foi contratado. Esse é um absurdo que está sendo colocado, e eles aproveitam nesse momento triste, né? Nós conseguimos, semana passada, segurar que essa matéria não fosse votada, mas ele corre o risco dela ser colocada em pauta a qualquer momento, porque a urgência já foi aprovada pelos líderes dos partidos, principalmente do Centrão. Júlio, muito obrigado pela... Um comentário, posso fazer? Isso já não basta o que fizeram lá com o pessoal, os meninos do Flamengo, né? Não dá para esperar muita coisa. Quando os meninos morreram lá no CT, E até hoje a disputa judicial sobre o pagamento da indenização dos mesmos. É um absurdo. Já comentei. Bom, eu vivi isso muito porque fui relator e presidente da Comissão Externa e da Comissão de Brumadinho. A comoção toda que o Brasil tomou quando nós perdemos quase 300 vítimas em Brumadinho. Né? Brumadinho é uma das cidades que, em função da indenização recebida, mais recebeu da Vale. E agora a gente vê lá a ação do prefeito e de agentes públicos que não estão tomando. Brumadinho podia ter 50 aparelhos de respirador. E nem até hoje as vítimas de Brumadinho, as famílias, foram plenamente contempladas num acordo feito com a Vale. Ela prefere ir na prefeitura passar um dinheiro e a prefeitura não fazer ação que reverta. A mesma coisa com relação... Isso são vítimas de Brumadinho. Vale no tratativo da indenização desses atletas. Se a gente fala que gosta de futebol e esses clubes gastam tanto com futebol, o mais engraçado nessa monta, eu vejo aí a solidariedade dos atletas desses times de ponta, como você está dizendo, que contrariam os dirigentes desses mesmos clubes. Eu tenho gravação, para você ter uma ideia, do Diego e do Everton Ribeiro, que hoje jogam no Flamengo, e o presidente do Flamengo pedindo para que esse projeto seja aprovado no período de Covid. Para que o presidente do Botafogo, o presidente de todos os clubes grandes, do Corinthians, do Palmeiras, defendam que esse projeto seja aprovado nesse momento. Deputado, voltando um pouquinho para trás, o senhor falou da divisão das esquerdas, não? Eu queria saber se nas suas conversas com outros deputados, etc., qual é da sua impressão se o PT adere ou não a uma ampla frente anti-Bolsonaro? Eu acho que ele adere fazendo as críticas na política quando tem oportunidade, mas nas ações, infelizmente, não tem tomado essa atitude. Haja vista, por exemplo, as proposituras de CPI. Eu te coloco claramente, você pode puxar aí, já deve ter 6 ou 7 pedidos de CPI não protocolados. Por quê? Porque nós não conseguimos as assinaturas. Quais são o teor das CPIs propostas por deputados do PT? Para apurar a atitude e a prevaricação e denunciação caluniosa do Sérgio Moro. Eles não querem apurar a eventual intervenção na Polícia Federal e nem quem foi para poder punir, se for o caso, o presidente da República que quis proteger os seus filhos. Eles querem, nesse momento, apurar a conduta do Sérgio Moro, provavelmente para tentar anular suas decisões anteriores.
E anulando as decisões do Sérgio Moro, anulam todas. É importante as pessoas lembrarem disso. Então, o foco deles nesse momento é muito mais debelar um provável candidato forte nas eleições de 22 do que o Bolsonaro, que eles querem que chegue sangrando lá na frente. Enquanto isso, as mortes que nós falamos aí vão aumentando. No impeachment, nem se fala. A CPI proposta para poder instalar contra a intervenção, eventualmente tem alguma chance de mais de assinatura. Por quê? Porque o PSDB, o Cidadania, assinaram as nossas CPIs e nós assinamos a mista deles no sentido de que elas possam avançar. Mas alguns partidos de esquerda propuseram CPIs diferentes, mas nenhuma delas conseguiu assinatura ainda, para mostrar que a gente não consegue chegar num terço. Se nós juntarmos numericamente a esquerda na Câmara, nós chegamos em torno de 130 deputados. Isso não dá para se instalar nenhuma CPI. Agora, o impeachment não precisa de nenhum deputado. Você, eu, qualquer cidadão pode assinar um pedido de impeachment. O Rodrigo tem 30 deles. 30 deles. E não sai de cima. Quando a deputada Fernanda, líder do PSOL, a Sâmia e o Daniel, 3 deputados do PSOL, assinaram um pedido de impeachment lá atrás, tem cerca de um mês, o PSOL foi para eles e falou assim, não é momento de impeachment. Essa é uma atitude isolada de vocês, não é uma atitude partidária. Pra você ter uma ideia que isso aconteceu. Nós, do PSB, assinamos o partido. A bancada deliberou, por sua grande maioria, e quem assinou junto conosco foi o presidente do partido, Carlos Siqueira, assim como fez o PDT, assim como fez a Rede, assim como fez o PV. Estes partidos estão propondo o impeachment, e acho difícil o Rodrigo, na fundamentação jurídica, não está lá, porque o Rodrigo vai ficar em maus lençóis. O nosso pedido elenca 11 crimes de responsabilidade e crimes comuns cometidos pelo presidente naquele dia. 11 Júlio, crimes. E muito obrigado. E ele não tem fundamentação para poder instalar, só para concluir. Então, acho que a gente tem muita divisão dentro do foco da esquerda para um eventual, se conseguirmos do Rodrigo isso, instalação para funcionamento de um processo de impeachment. Desculpa, Panúzio. Não, imagina, um prazer. Júlio, você precisa participar mais aqui, tá? Das nossas manhãs aqui. De vez em quando a gente vai ligar para você. Já vimos que deu certo, falou, áudio, imagem, tá lindo. Lindo não, lindo é exagero meu também, né? Vamos considerar. Confinamento, a gente vai ficando velho e gordo, olha só. E não faz a barba, né?